Como é bom, a palavra de Deus, né, diz que não há melhor, né? Mais vale um dia na casa dele do que 1000 em outro lugar. 1000 dias são 3 anos e meio. Então é melhor um dia na casa dele do que 3 anos e meio em qualquer outro lugar. E às vezes nós preferimos outro lugar, certo? Às vezes nós estamos aqui e estamos de corpo presente, mas o nosso pensamento está em outro lugar. E deixamos assim de absorver aquilo que Deus tem falado para nós. Como a pastora tem falado, vou pegar a Bíblia aqui que eu fico aqui. Como a pastora tem falado, Deus tem falado muito conosco nesses dias. E para mim, e porque primeiro vem, né, a palavra vem primeiro para nós, né, que estamos ali, que nos colocamos para levar esse primeiro pancadão que vem da parte de Deus, que não é para convencer ninguém, certo? Mas é para eu olhar para dentro de mim. E a partir da experiência que eu tenho em contato com essa palavra que para mim não é nova, certo? Eu conheço, já li bastante, busco, mas a cada dia ela se renova. E nesses dias ela tem especialmente se renovado de uma forma que tem, né, eu tenho na minha Bíblia aqui, o livro de Josué está arriscado de cima a baixo, certo? Por quê? Porque Deus tem falado muito nesse livro, nesses dias. Não que eu não tenha lido, não que eu não tenha relido, mas Deus tem falado pontualmente nisso, certo? Nessa palavra que eu creio que é para esses dias, porque como a pastora falou, nós estamos desatentos, nós estamos vivendo um tempo desatento. Nós viemos tantas coisas acontecendo, tantas o mundo, certo? Está um caos, certo? Está em tudo que é lugar a gente vê. E de repente, daqui a pouco vão dizer paz, paz, certo? E aí todo mundo vai festejar, não sabendo que essa paz é uma falsa. E por que muitos não vão entender? E por isso que Jesus vai ter que abreviar, porque muitos que estão aqui dentro, que estão ouvindo essa palavra, não estão atentos, certo? Nós temos que entender que não é porque nós estamos aqui, é que nós vamos entrar nas bodas. Eram 10 virgens, só que 5 estavam desatentas, estavam com óleo contado para aquele, certo? E esse é o problema de nós não buscarmos, enchermos até que transborde, e quando transborda, você começa a atingir outras pessoas. E como eu falei na oração esses dias, nós somos como velas que estamos iluminando e sendo iluminado pelos outros e trazendo luz para os outros e acendendo outras pessoas. Mas isso só pode acontecer se eu tenho óleo, se eu tenho sobra, certo? Mas a gente está sempre esperando pelo outro, mas vai chegar um momento que o outro, certo, vai ter só para ele. Se ele te der, ele vai ficar sem. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer: ai, como aquelas 5 virgens são egoístas. Não, certo? Há um tempo de preparação, e no tempo de preparação é o tempo de eu estar buscando, certo? E cada um tem que buscar por si. Tem momentos que eu vou poder ajudar, só que tem um momento que não tem como eu ajudar ninguém, certo? Tem um momento que deu, acabou. Mas a gente está sempre esperando pelo outro. Me dá uma forcinha, me dá uma ajudinha, hoje, pá, né? E enquanto está tendo, certo? Mas há um tempo
vai acabar, vai cessar, e não tem o que fazer. Mas a gente, como está acostumado, né, ganha tudo, né? E é esse que é o problema, a mentalidade de tu ganhar tudo. E Deus não nos ensina, diz, olha, conquista, batalha, busca. Sabe, a gente vê aqui em Josué, esforça-te, esforça-te. E a gente está, muitos aqui estão brincando. E eu estou preocupado? Estou preocupado. Estou preocupado porque eu sei aonde vai levar. Certo? Mas eu não estou preocupado de estar aqui perdendo meu tempo. Não, eu estou ganhando meu tempo. Porque quanto mais eu estou aqui, mais eu estou enchendo. Estou, certo? Estou colocando óleo na minha botija. Certo? E você está renegando, você está... Só que vai ter um dia que não tem mais o que fazer. Sabe que Jesus, existem mais de 170 mulheres na Bíblia que são faladas delas. Mas Jesus, ele fala especificamente de uma. Vocês lembram qual é que é? A mulher de Jó. Lembra-se da mulher de Jó. Cara, podia ter dito, olha, lembra da Rifca, né? Lembra da Lia, de Raquel, lembra de Ana, lembra da Sunamita, lembra, né? Lembra de Sara, lembra de, sabe? Não, ele diz assim, lembra da mulher de Jó. É o que a gente tem falado. Para de olhar para trás. Para de olhar o que tu deixou para trás. Para de olhar o que tu deixou de ganhar. Para de olhar o que tu perdeu. Sabe? Sara, a mulher de Ló, ficou fazendo comparações. Certo? Ai, porque... E aí, muitos de nós... Né? Eu acho que aqui não, né? Aqui não, mas tem muita gente lá fora que pensa... E fica olhando para trás, pensando, cara, eu falo para vocês, eu poderia ter, você sabe que eu, né, fui um tempo militar e poderia ter sido, hoje poderia estar, né, me reformando como capitão ou major, trabalhei em administração de empresa. Aos 49 anos, estou com 57, poderia ter me aposentado. Trabalhei como advogado, poderia ter tido uma carreira, e nada disso me faz falta, porque eu entendo, né? E não é fácil, todos os dias a gente luta, porque você olha as tuas necessidades hoje, eu poderia ter, mas você sabe o compromisso que você assumiu. Nós falamos essa semana aqui, contratos, certo? Contratos. A palavra de Deus diz que é melhor eu não fazer um voto do que fazer e não cumprir, e reclamar, e murmurar. Não interessa a intenção do outro. Muitas vezes o outro vai vir para cima de mim, certo? Vai vir por cima de mim com a cara de gibionita, certo? Fazendo... Quantos aqui vem com a cara de gibionita? Ai, pastor, eu não tenho uma roupa. Eu estou com esse pão velho, murcho aqui. Então isso e aquilo. Cara, eu fiz um concerto com ele lá. Eu fiz um acerto. Vem, certo? Vai ter que trazer lenha para o altar e água. A minha parte eu vou fazer. Agora que tu quer fazer a tua, beleza, não quer fazer? Também, para mim está bem. E aí nós temos que entender isso, que andar com Deus é andar debaixo de um entendimento, certo? Muito tempo a gente viveu, certo, uma religiosidade de pular para cá e pular para lá, onde não havia transformação de vida, e o Evangelho é transformação de vida,
certo? Se a tua vida não está sendo transformada, não é o evangelho que tu está vivendo. Tu está vivendo a tua vida mascarado com o evangelho. É uma contrafação, né? É um Adonisedeque, como nós falamos essa semana, certo? Eu estou exercendo o Senhor da justiça em vez da justiça do Senhor. E eu tenho que entender, eu tenho que ter esse discernimento. E como é que eu vou ter esse discernimento? Buscando. Só a busca vai me dar esse discernimento, certo? Porque todas as vezes que Josué, ele pegou e descuidou, não teve uma busca, deu ruim. Ele teve consequências, certo? Para ele, para os liderados dele, para a congregação. Assumiu responsabilidades. Então nós temos que entender ou a busca, certo? Mas o que acontece? Nós olhamos muito para o Jáfia. Ah, Jáfia, brilhante. Ai, como é brilho. Assim aconteceu com Ló. Olhou o brilho de Sodoma e Gomorra aí. Foi. Jacó olhou o brilho de Siquém. Foi. Sabe? Nós temos que entender isso. Então a Bíblia nos fala, eu estava falando com alguém hoje, todos os dias eu vou ter que lutar contra a minha carnalidade. Enquanto eu viver nessa terra, eu vou ter que buscar todos os dias converter esse corpo velho aqui. Converter os meus olhos. Ninguém disse que a fruta no Éden não era boa, agradável ao paladar. Nem Deus disse. Porque a fruta era boa, agradável ao paladar. Só que tinha uma ordenança. Não coma. Não coma. Certo? Não é porque eu vou estar no jardim que não vai ter ali certo? Eu estou dentro da igreja. Igreja. Não. Né? Tu está dentro da igreja e aí que vai aparecer a fruta. Cada fruta que aparece. E aí tu vai olhar. Certo? E aí tu vai vigiar. O problema nosso é que nós achamos que Deus vai vir e vai fazer um milagre. Não, é eu. A responsabilidade é minha. Certo? Se não fosse assim, Deus tinha pegado a mulher de Ló, certo? Vendado ela, cegado ela. Ele disse, não olha para trás. E aí, o que ela fez? E aí, nós não entendemos que quando nós olhamos para trás, certo? Quando nós olhamos para trás, eu trago, certo, sobre a minha família. Nós somos seres geracionais, responsáveis e responsivos. Nós somos homens e mulheres que têm um legado. Vão deixar um legado. Ou esse legado é bom, ou esse legado é ruim. Certo? Ou esse legado vai trazer bênção, ou vai trazer maldição. E é eu, as minhas atitudes. A partir de mim. Não vou falar do meu avô, do meu bisavô, que não tinha entendimento. Certo? Mas às vezes eu me escondo disso. Por que tu faz isso? Porque é meu bisavô. O meu avô, ele vai vindo, né? Porque o meu bisavô era assim, porque o meu avô era assim, o meu pai era assim. Eu também sou assim. Gabriela, meus camaradas. Sabe que, então andar com Deus é eu perceber esses padrões que estão se repetindo e mudar. Através de uma palavra que eu tenho ouvido. Uma palavra transformadora que é todos os dias, e não é para vocês. Quem quiser, pega e coloca aqui. Eu vou viver. Senão é mais um dia, mais uma semana, mais um mês, até que tu vai dar um abraço no capeta. Simples assim, certo? Então eu tenho que mudar. Eu estou ouvindo. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, esteja presente nesse lugar.
ou tu está sempre presente nesse lugar. A tua presença, sabe quando eu ouço assim, né? Eu ouvi essa semana de alguém, pastor, esse lugar é diferenciado, porque tem pessoas de tudo que é lugar, com tudo que é problema. Já vi comunidades mais seletivas, onde era uma peleia por dia. E aqui, não. E eu sei por quê, não é porque sou eu. Não é porque os pastores que estão aqui, os líderes, não. São tudo comedor de feijão, mas é que há uma presença nesse lugar. Há alguém que governa esse lugar. Alguém que manda nesse lugar, alguém que direciona esse lugar. Certo? Então, Ele está no comando. Ele está no comando. Ele está governando. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente tem uma vontade de fazer as nossas vontades, mas Ele fica quieto. Sabe que nós estamos aprendendo isso. Ou nós nos dominamos, ou nós somos dominados. E se eu sou dominado, eu sou escravo daquilo que me domina. Seja as minhas vontades, as minhas emoções, os meus sentimentos. Como nós falamos, o meu orgulho, que é a raiz de todos os problemas, de todas as dificuldades, certo? Vocês podem ver que de todos os reinos, certo? Embora a terra prometida fosse a terra de Canaã, o que mais tem lá é amorreu. Amorreus. Tem, mas amorreu tem. Aqui é aquela, meu poder, a minha autoridade, a minha arrogância, a minha soberba, que vem através de eu querer exercer minha justiça, de eu querer olhar com os meus olhos e saber o que é bom para mim, de eu viver de um modo natural, grotesco, arrogante, soberbo, animal, sem entendimento. Com uma palavra falsificada, ouvindo quem não edifica, certo? Pessoas que não edificam. Pode ser o maior intelectual do mundo, e eu gosto de ouvir intelectuais, mas tem palavras que não me edificam. Eu gosto de ouvir, tem cada filósofo que eu gosto de ouvir, só que não edifica, certo? Então eu pego algumas. Isso. Semana alguém disse: pastor, o senhor tem umas tiradas de Jô Soares, cara. E é um cara que eu adorava, sabe? Eu gostava de ver, porque é um cara que pensa muito rápido. Mas ele não é um exemplo para mim. Meu exemplo é Jesus. Então eu tenho que fixar. O fez isso, mas eu vou ver o que Jesus disse para mim. Jesus disse: não seja como a mulher de Ló. Tá é hoje lá o monumento lá a ela. Cara, que imagina que lindo, né? Você vai lá no Mar Morto, tá lá ela paradinha lá. Está sendo lembrada até hoje. Olhou para trás e ficou. E às vezes nós não entendemos isso. Então Josué vem nos ensinar sobre isso. E Josué, ele nos ensina sobre obediência, sobre liderança, sobre governo, sobre autoridade. A quem tu tem obedecido? Quem tu tem ouvido? Quem tu tem honrado? Quem tu tem honrado? Não tem, ou nós honramos um, ou nós honramos o outro. E honra não é falar na frente, honra é o que tu faz atrás, nos bastidores, quando ninguém está vendo. Às vezes nós não adentramos certos lugares e a gente pensa: por quê? Porque alguns pensamentos que eu tenho, eu tenho pensado muito gay, né? Como a gente tem falado, nós estamos num cio criativo, certo?
Deus tem, sabe, nos pressionado para quê? Para que saia de nós o melhor. Talvez Deus esteja te pressionando para ver o que sai de ti. Ele diz: fui eu que te levei para o deserto. Fui eu que te deixei passar sede e fome para quê? Colocasse para fora o que tu tinha no teu coração. E aí a gente, roda. Sabe, já ouviu aquela coisinha assim, bem, quem descobriu o Brasil? Pedro, não, a gente fala assim, Cristóvão Colombo, bem, resposta errada. Resposta errada. E às vezes nós damos respostas erradas quando nós não entendemos o agir de Deus. Nós não queremos ouvir, não queremos obedecer. Por quê? Porque a gente olha e vê, ei, está todo mundo, sabe, está tudo dando certo. Mas o Salmo 73 nos diz assim que, e é isso, uma pergunta aqui, por que as pessoas que não seguem a Deus, que não estão debaixo de uma palavra, não estão obedecendo, elas prosperam? E aí o Senhor diz assim: entra no meu santuário. Por isso que a gente tem que entrar no santuário. Salmo 73 diz: os meus pés quase resbalaram quando eu olhei e vi que o ímpio estava sendo abençoado e eu estava levando pancada. E aí só fui entender quando eu entrei na casa do Senhor. E aí eu entendi qual era o fim deles. A gente fica preocupado aqui, não quer ver o fim, sabe? Espera, tem um fim. A gente é muito agitado. Deixa a tua agitação para lá. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia. Se tu confia, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Quero falar alguma coisa sobre herança hoje. A gente fala que às vezes as pessoas têm sorte. Fulano teve sorte, fulano isso, fulano aquilo. Não, sabe? Romanos 8:28 me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, certo? Segundo um propósito. Então, com Deus não tem acaso, né? Não tem acaso. Sabe que vocês estão vendo essa moça bonita ali, né? Ela apareceu na minha porta, bateu na minha porta. Eu disse: nossa, como eu tenho sorte. Sou sortudo. Mas não, é um propósito que Deus tinha, certo? Porque olha, não sei se outra mulher da geração dela, com que ela tinha, se submeteria a tudo que ela se submeteu para viver aquilo que Deus queria para nós. É difícil entender. E essa palavra, Romanos 8:28, nós recebemos no dia do nosso casamento. Todas as coisas cooperam, porque, né? Imagina casar com um ogro, né? Olhar lá, mas Deus sabia. Então nós temos que entender isso. E aí a gente fica invejando. Não, mas Deus tem um propósito. Pergunta para Ele qual é o teu propósito. Se coloca debaixo desse propósito. Se submete a esse propósito. Espera esse propósito. O tempo do cumprimento não é o meu tempo. Às vezes vai ter coisas que Deus vai tirando paulatinamente. Vai trabalhando em mim, à medida que eu me esforço. Mas nós queremos uma mágica. No capítulo 14 de Josué, Caleb, ele vem e 14:6, Caleb vem e diz para Josué: Josué, tu lembra da promessa que Moisés fez para mim? Sabe? E é isso que é uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que entender. Compromissos assumidos, alianças,
elas não podem ser quebradas. Não importa se mudou a tua situação ou não. Sabe que, às vezes, a pressão é tanta, né? A gente já falou para vocês aqui, mas a gente vai falar. Nós tínhamos aqui em torno de 25, 30 pessoas com X de rendas, 100%, vamos colocar um valor 100. 25 pessoas com 100 de renda. Mas antes disso, quando tinha um, e nós não tinha nada de renda, nós, eu, a pastora e mais alguns, nos reunimos e oramos e dissemos: Senhor, esse lugar é teu, tu faça aqui o que te aprouver. Somos teus servos, estamos à tua disposição, guia-nos conforme tu queres. Firmamos essa aliança contigo e não desistiremos, não importa o que aconteça, a menos que o Senhor nos libere. Foi mais ou menos assim. E a partir daí Deus começou a trabalhar. E aí teve uma época que tinha uma receita 100 para 25, certo? E aí a gente ficou muito feliz. Mas aí o que Deus faz? Deus disse: vê como é que está o teu coraçãozinho peludo, certo? Ele tira 50 do 100, e aí tu diz: ainda dá, porque eu tenho 25, com 50 ainda dá. Só que daí o que acontece? De 25 passa para 100, eu tenho 100 para 25, 100 para 50, certo? Vocês entenderam? E aí, tu, pá! E agora, o que eu faço? Segue o fluxo, continua. Nada mudou. Continua. E aí a gente, quando você entende, você diz, porque às vezes Deus confunde a gente com, né, o Chuck Norris, né? Ele diz que dá as melhores missões para os melhores soldados, mas às vezes confunde nós, né, com, né, como é que é o nome do Tom Cruise lá, o Missão Impossível? E nos coloca nesse lugar, mas ele confia em nós, e a gente tem que estar. Mas assim, o que eu quero dizer é que nós fizemos um voto, nós não éramos obrigados a fazer. Não veio ninguém e disse: ó, faz. Não, Senhor, eis-nos aqui, estamos aqui, estamos disponíveis, né? Se o Senhor quiser, não estamos facinho, é só o Senhor. E aí, porque servimos Ele na época da abundância, e aí vem a dificuldade, agora não me serve mais. Não, permanecemos, continuamos. Porque um casamento, ele não é feito só de fases boas. Tem até uma música, Mulher de Fases. Nós temos as fases, certo? Tem a fase da lua cheia. Uau! Certo? Lua nova. Aí vem a minguante. Né? E até que vem a crescente de novo. E aí vem. E é isso. Aí tem. Né? A gente fica esperando. A gente não vê a hora de né, parar esse vento. Nós estamos aí na primavera, uma primavera que está fora do. Né? Vamos ter que levá-la num especialista, num psicólogo, num psiquiatra, para se adiantar, porque a primavera está meio. Né? Mas tem fases, e a gente tem que entender essas fases, e viver todas as fases, porque se nós, né, tem uma frase que eu falei esses dias: você se apaixonou pelas minhas pétalas, pelas minhas flores, mas daí chegou o inverno, e tu não sabia o que fazer com os meus espinhos. Nós somos acostumados a olhar esse lado romântico, poético, mas esquecemos que tem as dificuldades. E o melhor de Deus é isso, aprender a viver essas dificuldades. E essas alianças que são cumpridas, que são prometidas e que devem ser cumpridas.
Então, agora, Caleb, ele chega para Josué e diz assim, né, tu sabes o que disse Yahvé, né, o Senhor, a Moisés, seu servo, em Cádiz Barneia, a teu respeito e meu. Então, não tenho. Comprar um retro para colocar ali. Em nome de Jesus, Deus vai nos abençoar, eu creio. Então, Moisés tinha dito que ia dar uma porção de terra para Caleb. E Caleb vai lá e escolhe o Monte Hebron. Por que ele escolhe o Monte Hebron? Porque ali estão enterrados os patriarcas, ali está toda a história, ali é o começo, certo? E às vezes a gente diz assim, mas não fui eu que prometi, não tenho, né? Era outro tempo. Quando eu já ouvi isso? Ouvi isso há pouco tempo, né? Mas nós fizemos uma aliança. Não, isso era outro tempo. Que loucura. Era outro tempo. Tranquilo? Quanto a mim, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Hoje vocês decidem a quem vocês querem servir. Se aos deuses, certo? Porque a palavra de Deus me diz em Números 23, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E como eu vivo essa palavra, eu creio que ela se cumpre. E eu devo zelar por ela, certo? Eu devo zelar para que ela se cumpra. Então, Josué, ele é chamado por Caleb, e Caleb para receber aquela terra. Sabe que a providência de Deus, ela vai agindo, e aí nós não entendemos a nossa responsabilidade, certo? A nossa responsabilidade. Qual a herança que tu tem deixado? Qual o legado que tu tem deixado? Ou que tu vai deixar? O que tu está trabalhando? Talvez tu não esteja aqui e não vai estar aqui. Gênesis capítulo 49. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Gênesis capítulo 49. Israel, Jacó, ele chama os seus filhos para abençoá-los ou amaldiçoá-los. Então, Jacó, chamando a seus filhos, disse a eles: ajuntai-vos e farei mostrar a vós o que vos sucederá no fim dos dias. Ajuntai-vos e prestai atenção, ó filhos de Jacó, ouvi a Israel, o vosso pai. Eu vou direto no 8, mas eu vou falar dos outros depois. Judá, os teus irmãos a ti louvarão, a tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Se prostrarão a ti os filhos do teu pai. Leãozinho de Judá, leãozinho de leão é Judá. Da matança tu subiste, meu filho. Abaixando-se como um leão, se encurvou, e como um leãozinho de leão
quem o despertará? Não se desviará o cetro de Judá e o legislador dentre seus pés, até que venha aquele a quem o cetro pertence, e a ele esperarão os povos. Ele amarrará o seu burro na vide, e a cepa o filho da sua jumenta. E embranquecerá no vinho a sua roupa, e no suco de uvas a sua veste. Como vinho, os seus olhos estão avermelhados, e se embranqueceram seus dentes mais do que o leite. Amém? Glória a Deus. Herança. Herança. Como nós temos nos posicionado? Essa noite o Senhor está derramando uma herança espiritual sobre cada um de nós. Agora, o que será profetizado sobre as nossas vidas? Como nós temos nos portado? Você sabe quem é Judá? O que fez Judá? O que tornou Judá de quarto? Ele tinha Rúben, Simeão e Levi como primogênitos. Ele era o quarto na sucessão. E o que o levou a ser o primeiro entre todos os outros? Você está disposto a pagar um preço para usufruir? Não para ti, porque muitas vezes nós não vamos ver. Abraão, ele não viu a promessa se cumprir. Ele não viu a promessa se cumprir. Ele rodeou toda a terra, mas ele não viu. Mas ele se submeteu, buscando uma herança maior. Ele abriu mão de tudo que tinha além do rio. Além do rio. Quantos de nós estamos dispostos a deixar o que tem além do rio? E vivermos daquilo que o Senhor tem para nós? Quantos estão dispostos a fazer, a cruzar, deixar para trás? Quantos estão dispostos a deixar pai e mãe, marido, mulher, filho, filha, irmão, irmã, por amor de um propósito? Servir a Deus é bem desse jeito. Judá se torna o primogênito. Da descendência de Judá vem Davi. De Davi vem o Mashiach, aquele que vive e governa para todos sempre, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque atitudes. Voltar um pouquinho e falar de Rúben, tu és o meu primogênito, minha fortaleza e o princípio do meu vigor, e o remanescente da exaltação e o remanescente do poder. Desviastes como a água, por ter subido ao leito do teu pai,
não permanecerás, e certamente profanaste o meu leito, tendo subido. Rubem, ele teve um caso com a mulher do pai. Teve um rosco com ela. Quantas vezes nós temos relacionamentos, e não são apenas relacionamentos sexuais, a gente sempre foca no relacionamento sexual, mas relacionamentos espúrios, que profanam o nome do nosso Pai. Quantos amigos, quantas amizades você tem que denigrem o nome do teu Pai? Quantos aqui são filhos do Senhor Jesus Cristo? E quantos leitos tu tem deitado que tem profanado o nome dele? Quantas alianças tu tem feito? Porque ali é um relacionamento conjugal, é uma aliança que é feita. Quantas alianças tu tem feito que tem te levado a profanar o nome dele? Quantas coisas nós somos herdeiros, mas que lugar nós vamos chegar? Como nós estamos nos portando diante dessa herança que nos é colocada? Ou talvez nem vamos. Quantos herdeiros tem que não usufruem daquilo que é por direito? Por falta de discernimento, por falta de sabedoria, por falta de capacidade. Nós esses dias falávamos com alguém que tem uma imensidão, tem um patrimônio enorme e não pode usufruir. Por descuido na condução dos processos da vida. Quantos de nós temos essa tão grande herança e estamos descuidando a ponto de não podermos usufruir? Mas Deus, nosso Pai, Ele sempre tem um lugar de volta para nós. O problema é que às vezes nós queremos ficar do lado de fora. Nós olhamos o nosso irmão, porque nosso irmão errou, pecou, se perdeu, foi comer com os porcos. E quando o pai diz, vem para casa, vem. Ele começa a falar e o pai está ouvindo de longe, ele dizendo, ei, vou voltar para minha casa, para a casa do meu pai, porque lá eu sei que eu... E aí o irmão já fica emburrado. Lá vem ele de novo. E aí ele fica do lado de fora, não entra. Faz beicinho. Ele foi, perdeu tudo que tinha e tu está dando mais uma chance para ele, mais uma oportunidade. Perdemos. Deitar em outros leitos, profanar a palavra, profanar a intimidade, trazer fogo estranho. Embora seja o vigor da mocidade, quantos de nós, na nossa mocidade, na nossa
volúpia. A palavra de Deus diz que em vindo a maturidade, em vindo a maturidade, há um arrependimento. Mas não sejamos como Esaú, que foi profano e trocou a herança por um prato de lentilha. Quantos aqui querem um prato de lentilha? Ei! Talvez, o que é o teu prato de lentilha? Pergunta, qual é o teu prato de lentilha? O que tu tem trocado? O que tu tem trocado? O que tu tem colocado no lugar da promessa, da tua herança? Como nós aprendemos, Jacó tinha tudo. Esaú tinha muito. Mas Jacó tinha tudo. Porque ele tinha presença. E a presença é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E às vezes a gente quer trocar o muito. Eu quero muito. E Levi, Simeão e Levi são irmãos. São instrumentos de ira por causa da sua natureza. Não entrará minha alma no seu conselho, e em sua assembleia não desça em minha honra. Porque mataram homens na sua ira, e derrubaram o muro na sua fúria. Maldita seja a sua ira, que é feroz, e o seu furor, que é violento. Em Jacó eu os dividirei, e em Israel eu os espalharei. Sabe que a tribo de Levi e a tribo de Simão não herdaram terra. Quantos anos se passaram desde que essa profecia foi falada? Jacó, no seu leito de morte, ainda no Egito, morrendo aos 175 anos, ele profetizou. Eles ficaram mais 200, 300 anos cativos, 40 anos no deserto. Chega na hora da divisão, Simeão fica com Judá, fica dividido entre a tribo de Judá, e Levi fica dividido entre todas as tribos. As nossas atitudes hoje vão determinar a herança dos nossos filhos. Talvez o teu filho tenha uma herança de muito, porque o sol nasce para todos, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, sobre os ímpios e sobre os bons. Mas a herança do Senhor é para aqueles que o temem, o amam, o obedecem. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos preocupados. Manassés, filho do rei Ezequias. Quem foi rei Ezequias? Foi um dos melhores reis de Israel. Um homem, um servo de Deus, temente a Deus. Executou várias reformas, tirou os postos ídolos. E foi acometido de uma doença. E aí, ele clamou ao Senhor, e o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. E quando ele tem esses 15 anos de vida, o rei da Babilônia vem visitá-lo, os príncipes da Babilônia vêm visitá-los,
E Ele mostra toda a sua intimidade, todos os teus tesouros, tudo que Ele tem. O profeta Isaías chega para ele e diz: olha, o que tu fez? Mostrei para eles tudo que eu tinha, todas as minhas riquezas. A gente tem falado isso, se chama orgulho, arrogância, soberba, altivez. E aí Deus diz para ele, através do profeta Isaías, 2 Reis, capítulo 22, 21. É, 21 não, 20 e 17. Eis que vem dias nos quais tudo quanto houver em tua casa, e o tesouro que teus pais guardaram até esse dia, será levado à Babilônia. Coisa alguma te deixarão, declara o Senhor. E alguns dos teus filhos que procederem de ti, os que tu gerares, serão levados cativos, e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aí Ezequias, um homem cheio de Deus, ele diz assim: é boa a palavra do Senhor que tu falaste, que haja paz e prosperidade em meus dias. Misericórdia. Um homem que está preocupado apenas com o seu bem-estar. Homens preocupados apenas com o seu bem-estar, com o seu dia. Não teu preocupado. Quando é que vai acontecer o problema? Vai acontecer com teus filhos. Ai, que bom, pensei que era comigo. Deixa eles se lascarem. Aí o cara diz: ai, glória a Deus. Misericórdia, misericórdia. Precisamos de homens, porque a mesma forma que ele fez uma oração pedindo a Deus que ele queria mais anos de vida para poder completar o legado dele, ele teria que ter colocado seu joelho no chão e dito: Senhor, eu não aceito isso para a minha geração, a minha descendência, os meus filhos. O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Boa é essa palavra: os meus dias serão de paz. Quantas vezes as pessoas estão procurando paz nos seus dias? Nós temos falado que a palavra felicidade no grego é eudaimon. Eudaimon. O que é eudaimon? Meus demônios, o meu demônio, as minhas vontades são os meus demônios, e eu tenho sido vencido, e eu vou trazer maldição, desgraça, cativeiro, não gera, como é que é? Infertilidade para os meus filhos, se tornarão eunucos no reino da Babilônia. Por quê? Porque eu não tomo uma atitude. Eu quero viver os meus dias. Ei, boa essa palavra, que se cumpra lá no tempo dos meus filhos, que eles se tornem inférteis, que eles não tenham prosperidade, que eles sejam escravos de Satanás, que eles sejam escravos do rei da Babilônia. Por quê? Porque eu quero fazer a minha vontade agora, eu quero viver a minha felicidade agora, eu quero viver meus dias agora, eu quero aproveitar minha vida agora. É isso que eu quero. Não tenho herança. Quantos estão dispostos a quebrar esse jugo, quebrar essa maldição? Dizer: eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu renuncio à minha vontade, renuncio todos os espíritos de pobreza, de maldição, de arrogância, de soberba, de olhar com os olhos naturais, porque é isso que nos leva para esse lugar. Não tenho nada a ver com isso, é deles, o problema é deles. Eu quero viver feliz. Renuncia hoje, aproveita hoje, muda hoje, transforma hoje, porque talvez tu diga: não tem nada a ver com isso. Mas no grande dia, e vai chegar esse dia, você quer crer ou não quer crer?
que é que você quer obedecer ou onde você não quer obedecer. Você vai chegar diante daquele tribunal. E está próximo. Ele vai perguntar para ti: e os teus filhos? Vamos colocar de pé. Vamos estar fechando os nossos olhos e clamando ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver aonde a minha rebeldia, a minha teimosia, as minhas declarações contrárias à Tua palavra, as minhas vontades, os meus demônios, a minha arrogância, a minha soberba, o meu orgulho, o meu coração perverso, minhas atitudes que vão contra a Tua palavra, a desonra que eu tenho profetizado, que eu tenho falado, que eu tenho vivido. Mostra-me, Senhor, para que eu possa me arrepender, como diz no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e vai me mostrando todos os caminhos maus, para que eu possa, Senhor Deus, me achegar na Tua presença, Senhor Deus. Eu não quero ser um profano como Isaú, que trocou a herança por um prato de lentilha. Eu quero ter um lugar na herança, na Tua terra, junto contigo. Quero reinar junto contigo todos os dias, por toda a eternidade. Quero ter uma vida na Tua presença. Abre, Senhor Deus. Mostra-me, Senhor Deus. Ainda nessa noite quero ter sonhos, quero ter visões vindas da Tua parte, Senhor Deus. Sonhos que me revelem o quanto eu tenho andado longe de Ti. O quanto eu tenho vivido as minhas vontades e não as Tuas. O quanto eu não tenho vivido o negue-se a si mesmo. O quanto eu não quero tomar a minha cruz. O quanto eu quero repassar a minha cruz para que outros carreguem. O quanto eu quero diminuir a minha cruz, tornando ela anatômica. Senhor Deus e Pai, vem com a Tua misericórdia, com o Teu amor, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam e venham a ser curados,